O Volkswagen Santana ficou marcado como a entrada da Volkswagen no segmento de carros de luxo, carros maiores. E é sobre ele que vamos falar hoje na Sessão Nostalgia. Por isso, já se inscreve no canal, deixa o joinha e vamos para o vídeo. O Volkswagen Santana foi lançado no Brasil em 1984. Como a Volkswagen tinha a tradição de dar nome de vento a alguns modelos como Passat, Scirocco, Polo e o próprio Volkswagen Vento, o nome Santana vinha de um vento quente que soprava na Califórnia. O Santana foi apresentado na Europa 3 anos antes, em 1981, mas sua concepção já estava em planejamento desde 1977, com a ideia da criação de um Passat 3 volumes. Isso mesmo, o nosso Santana nada mais é do que uma versão sedã da segunda geração do Passat. Isso nos remete a um fato curioso envolvendo o Brasil, pois foi o país que teve, durante os anos 80, 2 gerações do Passat sendo vendidas ao mesmo tempo, mesmo que a mais nova fosse chamada de Santana. O nosso Passat foi vendido até 1989, ainda sob a primeira geração, tendo sofrido apenas reestilizações feitas pela Volkswagen aqui no Brasil para se manter atual, em 1979, 1983 e 1985. A segunda geração do Passat foi lançada na Europa já em 78 e ganhou o nome de B2. A versão sedã chegou em 1981 com uma grande variedade de motores. Ficou em linha como Santana até 1985, quando passou a se chamar Passat Sedã. O seu lançamento por aqui foi em 1984 em 3 versões de acabamento: CS Comfort Silver, CG Comfort Gold e CD Comfort Diamond. Também poderia vir com 2 ou 4 portas, sendo a versão de 2 portas exclusiva do Brasil, pois aqui naquela época ainda havia grande preferência por esse tipo de carroceria. Se lá fora o Santana teve uma grande variedade de motores até acima de 2 litros, por aqui a escolha foi do motor 1.8, que foi criticada por ser considerada pouco para o peso do carro. O primeiro motor 1.8 do Santana rendia 86 cavalos com gasolina e 94 com álcool. A transmissão se dava por um câmbio longo tipo 4xZ. O câmbio 4xZ, na verdade, é um câmbio de 5 marchas, onde a velocidade final do carro pode ser atingida ainda em 4ª marcha. A 5ª marcha existe para um modo de economia, para estradas. Realmente uma 5ª marcha longa, que você pode usar para proporcionar uma maior economia de combustível, porque o motor fica com um giro mais baixo, mas numa aceleração mais para atingir a velocidade final, isso pode ser feito em 4ª marcha. Isso é um câmbio 4xZ. O problema é que esse câmbio era um câmbio extremamente longo, mais apropriado para autobahns lá da Europa. Aqui no Brasil, a realidade era um pouco diferente. Esse motor tinha as mesmas bielas do motor MD 1.6 do Passat nacional. Seu funcionamento acabou ficando áspero demais e, junto com o câmbio bem longo, o carro ficou com um desempenho lento e sofrível. Esse primeiro motor ainda era da primeira geração MD e durou apenas 6 meses, quando os motores 1.6 passou a se chamar AP600 e 1.8 AP800. Junto com o novo nome vieram bielas mais longas que lhe renderam o apelido de 1.8 bielão, e o problema do funcionamento áspero estava resolvido. O câmbio também teve as relações trocadas para a caixa conhecida como PS, onde a relação da 5ª era basicamente a 4ª da anterior. Esse câmbio PS é o câmbio que equipa o nosso Santana, que é um Santana 85. Eu acho que foi um dos primeiros carros aqui que saíram após essas mudanças, porque muitas peças do nosso Santana ele data lá ainda de 84. O câmbio PS é um dos câmbios mais longos da linha AP. Notem como o primeiro câmbio era longo, porque para o primeiro câmbio ser considerado longo perto do PS, imagina o quão longo ele era. O câmbio PS realmente, na minha concepção, é o mais adequado para viagens e muito bom também na cidade. É o câmbio adequado. Esse câmbio mais longo realmente eu nunca vi, mas era bem criticado. Houve também posteriormente câmbios com relações mais curtas. A versão CD tinha basicamente 3 opcionais: direção hidráulica, ar-condicionado e câmbio automático. Se bem que a direção hidráulica e o ar-condicionado, no começo do lançamento do Santana, ainda em 84, não era disponível nenhum desses 2 opcionais. O nosso Santana, por exemplo, não tem ar nem direção. A Volkswagen foi se adequando, né, como é o caso da motorização que acabamos de mencionar.
mas eram basicamente esses 3 opcionais que eram possíveis ali de ter em 86, já por exemplo, ainda na versão CD. O Santana também, nessa primeira fase, tinha 3 versões de acabamento interno, podia ser preto, cinza ou marrom, conhecido como monocromático. Ainda no ano de 1985 era apresentado o conceito Santana Tecno 2. Esse trazia itens que jamais foram oferecidos em qualquer Santana de linha. Ele tinha uma carroceria de 2 portas, que era exclusiva do Brasil, mas com uma série de acessórios ali que lhe davam uma aerodinâmica mais moderna para aquela época. Ele vinha com um painel digital eletrônico, um motor de 16 válvulas com injeção eletrônica, check control com voz, televisão, telefone, sistema de freio ABS, o interior com aquele bancos em couro vermelho. Realmente ele trazia aparatos tecnológicos naquela época até então inéditos e que realmente nunca foram oferecidos, né? Na verdade, o freio ABS foi posteriormente também a injeção, mas o restante jamais chegou ao Santana. Ficou então as lembranças do conceito. O detalhe é que durante o teste desse carro feito pela 4 rodas, o carro perdeu o para-choque traseiro, tendo que ser substituído às pressas por um para-choque fino de Santana normal. Aí as fotos do carro com o para-choque original e depois trocado já com o para-choque fino comum. O Bob Sharp foi um homem que teve papel fundamental na criação, na colocação em linha do Santana branco. Em 1985 ele era o supervisor de competições da Volkswagen. Como eu já disse aqui, naquele tempo era muito comum as marcas terem campeonatos, competições entre si, corridas, rally e muitas outras modalidades. E o Bob Sharp era o chefe dessa divisão de competição, né? Então cabia a ele fazer administrar esse setor. Para o uso dele, para poder viajar ali, né, o Brasil inteiro e até fora do país, ele solicitou um Santana CD. Ao fazer o pedido do carro, ele pediu um Santana 4 portas, na versão CD, com ar-condicionado, interior marrom e pintura branca. Olha que combinação top essa, hein? Mas quando o pedido, ele preencheu o formulário, quando o pedido foi encaminhado para a fabricação do carro, ele não sabia que não havia essa possibilidade, né? Ele foi devolvido o pedido alegando que não havia o branco disponível. Então falaram, ó, Sr. Sharp, não tem o branco pro Santana, escolha outra cor. Ele ficou indignado, como não tem o Santana branco? Não, eu quero um Santana branco, eu posso esperar. Falou, não, o senhor não entendeu, não existe a cor branca, que era o branco paina, né? Não está liberada para o Santana. Ele insistiu, não, pode fabricar um Santana branco, fabrique com a cor branco paina, que não haverá problemas, eu garanto. E assim foi feito. Quando o carro ficou pronto, na cor branca, CD, aquele top da época, chamou muita atenção até dos funcionários da fábrica naquele momento. A partir daí, eles viram como um Santana CD branco ficava bonito. E a partir daí, então, a cor branca passou a ser oferecida para o consumidor comum. Muito interessante porque a marca alegava que a cor branca era uma cor mais para carros simples, carros de frota e afins. E não queria passar a imagem do Santana como carro de frota. Então por isso o branco não era oferecido. Ironicamente, o fim do Volkswagen Santana só foi prorrogado e empurrado até 2006, porque ele foi majoritariamente comprado por frotistas no final da carreira dele. Em 1985 chegava a versão Wagon do Santana, que era a Quantum, né? Chegava no ano de 1985, ainda somente na versão CG. Ela era a primeira Wagon 4 portas do país desde a Simca Jangada lá dos anos 60. Todas as outras peruas que vieram após a Simca
eram de 2 portas, seguindo aquela preferência nacional que eu já mencionei, de carros com 2 portas apenas. A Quantum chegava e quebrava essa barreira de sedã, de peruas com apenas 2 portas, e se tornava a primeira de 4 portas depois de um grande tempo sem essa opção. E realmente era muito bom, porque é um carro que visava ter aí um uso mais familiar, com um enorme porta-malas, bagageira no teto, e vinha também com as 4 portas. Foi muito bacana, e em 86 surgia a versão CD da Quantum, que hoje é muito raro inclusive. Em 1990, a versão EX de executivo se tornava o primeiro sedã nacional a ser equipado com injeção eletrônica, saindo na frente do concorrente Monza. Considerada por muitos a melhor versão do Santana de toda a história, o Santana EX era cerca de 60% mais caro que o até então topo de linha GLS. Curioso que, mesmo sendo bem mais caro e considerado o mais top, e o primeiro também com a injeção eletrônica, ele não trazia nem como opcional o teto solar de lata, que era um item opcional oferecido desde 1988 com o lançamento do motor 2000. No ano de 87, as versões CS, CG e CD saíam de linha e entravam no lugar a CL mais simples, GL intermediária, que tinha uma pegada mais esportiva, e a GLS, que era a top. Curioso que nesse ano, por uma questão de, acho que de impostos, naquele momento o Brasil vivia um caos econômico, também foi oferecido abaixo da CL o Santana C, uma versão extremamente básica, mais básica do que a CL, com câmbio de 4 marchas, que seria oferecida somente a frotistas, taxistas, mas assim como o Gol C, que também foi oferecido, essas versões são tão escassas e o histórico sobre elas é tão obscuro que pouco ou quase nada encontra-se sobre esses carros, mas nos catálogos houve sim a opção de Santana C. E vale lembrarmos que o Santana foi o único carro da Volkswagen aqui no Brasil a utilizar esse tipo de nomenclatura CS, CG e CD. Em 87 ele padronizou, né, o CL, GL, GLS, que já eram nomes de versões usadas pela linha Gol. Então uniu-se tudo ali, porque tanto a linha Passat como a linha Gol nunca usaram esses nomes, né, CD, CG e CS. Em 1991, Santana também foi pioneiro a se tornar o primeiro carro nacional a oferecer o freio ABS. Foi nessa época também que surgiram os derivados da Ford, então Alto Latina, que era o Ford Versalis e Ford Royale. Essa última, que era a perua, ao contrário da Quantum, que era só 4 portas, foi lançada no início exclusivamente com 3 portas, né? Carroceria de 2 portas ali. O argumento era que para seguir a tradição da Ford Belina. O Santana foi produzido lá na China de 1985 até 2012 pela Shanghai Volkswagen. Eu até já fiz um vídeo sobre isso. E lá, além de ter sido alongado em cerca de 10 centímetros na versão dos anos 90, ele teve também versões como o Santana 3000 e Vista, que eram versões mais modernas e com atualizações que não tivemos por aqui. Porque lá ele ficou 6 anos a mais do que o Santana nacional. Então, ele teve mais atualizações que não foram feitas por aqui, porque a Volkswagen já não tinha mais intenção de investir no Santana, porque ele vendia razoavelmente bem e já estava programado para sair de cena em 2006 por aqui. O Santana foi vendido também na Argentina, no México e até nos Estados Unidos. Na Argentina não era Santana, né? Ele chamava Karate. No México era Corsair. E nos Estados Unidos, curiosamente, mesmo o sedã se chamava Quantum, e com a frente de 4 faróis parecida com o nosso Passat nacional. Já a perua Quantum era chamada de Variant, né? O primeiro nome, que no caso podia variar de Santana, Corsair, Cará, Variant na sequência. E até no Japão o Santana também foi fabricado pela Nissan de 84 até 1989. ドイツの一徹な車作りがフォルクスワーゲンの最高級車サンタナをさらに磨き上げた。より速く、より美しく。ドイツの光と風、サンタナアウトバーン。日産から。もっと楽しく感じるままに。
O Santana era um carro derivado do Passat. O Passat por si só seguiu o seu caminho na Volkswagen e teve outras gerações, né? O B3, B4, B5 e assim sucessivamente. O Santana, ou os outros nomes que lhe foram atribuídos, seguiu caminhos alternativos e aleatórios dependendo do país em que era fabricado. Então aqui no Brasil teve um destino, lá na Argentina teve outro, no México foi de outro jeito. Então em cada país ele foi tendo uma vida diferente, uma vida mais local. Aqui, como nós sabemos, o Santana saiu de linha em 2006. A perua Quantum saiu de cena em 2002. A última atualização realmente mais drástica do Santana por aqui foi em 1999. O último país a fabricar o Santana nessa carroceria mais antiga como nós conhecemos foi a China no ano de 2012, apesar de que mesmo vendendo o Santana mais novo, ainda assim era vendido o Santana quadrado também, que é muito querido por lá. São essas algumas curiosidades que envolvem a história desse carro que nós tanto gostamos. Gostou desse vídeo? Dê um joinha, não é inscrito, inscreva-se no canal e também, se possível, seja um membro aqui do PL. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!